Type my name on your screen. Hi, I'm Becky, join my scene. Now let's play Santa Christmas Eve. Oh, what a bad girl, I hate you, Nick, I'm a bro. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa aula sobre a importância das sobrancelhas. Eu sei que nós somos maquiadores e sabemos que as sobrancelhas são muito importantes, pois elas são a moldura dos olhos. Isso nós já estamos cansados de saber, mas nem sempre nós damos a importância que as sobrancelhas dão à maquiagem. Nós acabamos nos importando muito com a durabilidade, com um esfumado muito bem feito, com uma simetria de lábios e às vezes as sobrancelhas deixam a desejar. Então neste curso eu espero sanar todas as suas dúvidas e mostrar diferentes possibilidades de se fazer uma sobrancelha muito bem feita. E eu quero começar falando de uma ferramenta que nem todo mundo ama, que é o paquímetro. Porque eu escolhi o paquímetro, sabendo que hoje as técnicas já mudaram muito, principalmente se você também já atua fazendo sobrancelhas, né, trabalhando como micropigmentadora ou micropigmentador. A verdade é que eu escolhi o paquímetro porque eu comecei com ele. A minha primeira profissão dentro da área da beleza foi como designer de sobrancelhas. E na época dos Incas e dos Maias, eu utilizava o paquímetro no atendimento das minhas clientes e fazia muito dinheiro naquela época fazendo sobrancelhas, justamente com o paquímetro, então por isso que eu escolhi. Porém, pessoal, vocês vão perceber que o paquímetro nesse curso, ele vai ter uma participação bem curta, porque como nós fazemos a sobrancelha dentro da maquiagem, a função dele acaba sendo realmente um norte ali, um ponto de partida, só para que a gente saiba por onde ir, mas não que ele vai ter uma importância tão grande como ele tem nas medições de uma sobrancelha ali na hora que vai fazer uma rena ou então uma micropigmentação, né, que até é uma técnica diferente. Então vocês vão perceber que o paquímetro vai ter uma utilidade ali bem focada, beleza? Então para quem nunca viu o paquímetro, ele é utilizado para fazer sobrancelhas, mas ele é uma ferramenta muito utilizada também para várias outras coisas, em várias outras profissões, tá? Então aqui nós temos esse medidor, olha só. Ele é bem interessante, eu gosto bastante porque já fica tudo ali, tudo na hora, você olha, já bate o olho, já vê o que tem que mudar, o que não tem, então eu acho que ele é bem prático, mas como eu falei, eu trabalhei com ele há muitos anos, foi com ele que eu aprendi, então por isso que eu não abro mão dele. E é essencial que dentro de uma maquiagem bem feita, as sobrancelhas tragam harmonia. E se essa harmonia for trazida de repente por alguns pelinhos a mais, algum desenho a mais, vocês vão perceber que durante o curso, quando eu quero trazer um ar mais natural para as sobrancelhas, eu acabo fazendo uns fiozinhos fora das medições, que é para trazer ali realmente uma sensação de realidade, principalmente quando eu tenho ausência de pelos. E aí é diferente, né? Enquanto as designers trabalham muito com aquela simetria impecável, com aquela sobrancelha bem limpinha, eu acabo fazendo o oposto. Claro que não numa intensidade muito grande, né? Vocês vão perceber também que temos aqui durante o curso sobrancelhas bem definidas, mas em alguns momentos eu acabo fazendo fora das medições. Por isso que eu falo que o paquímetro ele vai me servir somente como um ponto de partida mesmo. Inclusive, as medições que nós fizermos aqui durante o curso, elas serão feitas e depois apagadas, ali instantaneamente antes de nós fazermos a sobrancelha em si. Diferente de quando nós fazemos uma sobrancelha mesmo com rena ou de outra forma, que daí existe essa possibilidade de você fazer a limpeza após o procedimento, né? Pelo menos era assim que eu fazia há muito tempo atrás, mas as coisas já mudaram, como eu falei. Então aqui, antes de nós começarmos a fazer a sobrancelha na make, nós vamos apagando, suavizando todas as marcações, de forma que você ainda consiga visualizar, mas que não esteja visível assim para quem olhar prontamente. Vocês vão entender nas próximas aulas. E para explicar com mais clareza, nós vamos utilizar aqui este rostinho, vamos deixar aí na tela para vocês. Então, com o paquímetro, eu começo pelo ponto central do rosto. Essa é a forma que eu costumo fazer para make, porque é muito mais rápida e muito simples também. Então, eu começo pelo centro do rosto, encontrei o centro. Normalmente, em mulheres que não têm um rosto muito grande, normalmente esse espaço central, chamado de glabela ou de centro piramidal, tem ali em média 2 centímetros, tá? É uma média. No meu caso, eu tenho 1,5, mas é porque eu aprecio, eu gosto de ficar com esse ar de sobrancelha mais fechada. Então, cada milímetro aqui da sobrancelha vai trazer uma sensação diferente pro rosto de quem está sendo maquiado. Então, como eu
falei, nós temos aqui normalmente uma média de 2 centímetros até 2,5 numa sobrancelha que não está falhada, tá? Agora, quando nós temos aí uma sobrancelha que está bem falhada, bem afastada, pode-se chegar até 3 centímetros em média. Tá? Então é nítido, você olha para sua cliente e você vai perceber. Normalmente a sobrancelha se inicia emparelhando-se aqui, ó, ao finalzinho do nariz. Quando nós temos um afastamento, as abas do nariz, quando você olha para a pessoa, as abas não estão tão emparelhadas. Claro que isso não é uma regra, porque o rosto, hoje nós temos uma variação muito grande, né, de formatos de rosto, inclusive por conta das harmonizações faciais. Então existe uma grande variedade e nada é regra. Por isso que eu amo a maquiagem, porque até nisso, até falando aí de sobrancelha, não existe uma regra mesmo, tá? Então é sempre trabalhar com bom senso, com observação e com médias, tá? Nunca com algo muito preciso mesmo. De um rosto para outro, tudo pode variar. E aí, depois que nós encontramos esse ponto central, nós fazemos uma medição do ponto central até o ponto de arqueamento. Esse ponto de arqueamento, nós temos aqui nesse caminho o corpo da sobrancelha. Então nós temos o corpo. Quando você sente que esse corpo ele vai afinando, ali está o ponto de arqueamento, mas isso também pode variar, tá? Então isso é uma média. Então temos aqui do centro até o ponto de arqueamento, seria o ponto mais alto, mesmo tratando-se de uma sobrancelha mais reta, é possível nós encontrarmos esse ponto de arqueamento. Muito sutil, né? Mas é possível. Então, pontinho mais alto, quando você conseguir enxergar esse ponto mais alto, você vai posicionar ali o seu paquímetro, ou você fará a sua medição da forma que você está acostumada, caso você esteja, e você vai notar que desse ponto central até mais ou menos o ponto de arqueamento, nós temos aí, em média, 4 centímetros, mas é uma média. É uma média, pode variar muito, pode ter 3,5, pode ter 4 e alguns milímetros a mais, então é uma média, 4 centímetros. E do pontinho de arqueamento para o final, que nós podemos chamar aí de asa da sobrancelha ou cauda da sobrancelha, nós temos 2 centímetros em média também. Quando nós trabalhamos num rosto muito delicado ou numa pessoa que é oriental, as sobrancelhas elas podem sim assumir tamanhos menores. Por isso que eu falo que não há regra. Agora, no caso da espessura da sobrancelha, sobre essa largurinha, nós podemos, enquanto maquiadores, nós podemos transformar as sobrancelhas das clientes da forma que ela preferir, sem grandes preocupações, né? Claro que você tem que se preocupar em entregar um trabalho muito bom, um resultado muito lindo, mas é diferente de uma pessoa que está trabalhando com uma micro, né? Então, se você errar, você consegue consertar. É importante lembrá-los que caso você esteja treinando, fazendo ali alguma modificação de formato de sobrancelha, faça com calma, tranquilidade, vai dar tudo certo. Eu sei porque eu recebo feedback de alunos falando que a pior parte é a sobrancelha. Tem alguns que têm muito medo da sobrancelha e outros que têm muito medo dos lábios, e ambos são lineares. Então, trabalhe de forma tranquila, vai dar tudo certo. Então, essa espessura, ela pode variar também de acordo com o que você deseja e o que a sua cliente também deseja. Eu falo que dentro de uma mesma técnica, nós conseguimos movimentar o tamanho que nós quisermos. Mesmo se eu fizer uma sobrancelha mais laminada, eu consigo movimentar a altura, fazendo uma limpeza dos pelinhos aqui na parte superior. Depois, nas aulas práticas, vocês verão. Então, é possível nós controlarmos a altura de uma sobrancelha tanto na forma laminada, fazendo aquele brown lamination, ou no formato esfumado. E aí vem a questão: se a sua cliente ela tem uma sobrancelha falhada e ela está muito acostumada a se ver daquela forma, tome um pouco de cuidado, entre num acordo com ela, né? Eu posso engrossar sua sobrancelha, você quer manter a espessura dela, que é mais fininha, como você gostaria. Por isso que aqui no curso eu trouxe algumas alternativas de sobrancelhas maiores e sobrancelhas que respeitam a espessura original dessa
modelo no caso, né? Mas aí pra você, quando você for trabalhar com a cliente, basta conversar com ela. Eu quero deixar um exemplo aqui pra vocês de uma noiva real que tinha um formato arredondado com o início afastado. E eu realmente fiz um novo formato nela no dia do casamento. Então tá aí a foto pra vocês, muitas pessoas viram. E desde essa postagem eu venho recebendo muitos pedidos. Ana, ensina como faz essa sobrancelha. Então aqui está o curso pra vocês. Mas desde dessa época, quando eu postei, o pessoal gostou bastante. E era uma sobrancelha de nível difícil. Então tem sim que usar um produto específico para que a pigmentação da pele esteja de acordo com a cor do pelo. Porque normalmente quando nós usamos uma pastinha que não tem tanta fixação ou tanta intensidade, ela acaba tendo diferença onde está a pele e aonde está o pelo. Então aqui eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar em resultados que vocês sempre quiseram. Outra questão muito importante, falando sobre os formatos das sobrancelhas das clientes. Hoje nós temos aí uma variedade muito grande, além dos formatos de rosto e de olhos, nós temos aí formatos de sobrancelhas diferentes também. Então nós temos arqueadas, as mais arredondadas, semi-arqueadas, as retas, temos uma grande variedade. Quando vocês forem pesquisar na internet, vocês verão que realmente, até mesmo quando nós pesquisamos, as pesquisas nos oferecem nomenclaturas diferentes e formatos diferentes também. Mas para nós que somos maquiadores, o que importa mais? O que eu preciso realmente saber? Claro que se você puder se aprofundar nesses assuntos, será ótimo. Mas por enquanto, o que mais importa? Chegar num resultado final que agrade a cliente de acordo com a naturalidade dela, que já existe ali. Porque eu falo sobre isso porque a grande maioria das clientes, elas querem o formato delas, mas elas querem valorizar a sobrancelha ao mesmo tempo. Esse é o ponto onde nós precisamos chegar. E por último, mas não menos importante, cada maquiador tem o seu traço, né, e a sua forma de fazer uma maquiagem. E com as sobrancelhas não será diferente. Daqui pra frente você vai perceber que você vai assumir um jeito seu, único, de fazer ali os traços, os fios. Então, muitas vezes, isso vale pra tudo, tá, pessoal? Muitas vezes os alunos veem a forma como eu maquio e tentam replicar assim exatamente igual. E não fica, e não invalidando o seu resultado, muito pelo contrário, cada um tem um bom resultado diferente, e nas sobrancelhas será a mesma coisa. Então cada um vai ter aí a sua marca registrada, assim como em outros pontos da maquiagem, como um esfumado, um lábio, né, uma boca bem desenhada, uma pele muito bem feita. Então a sobrancelha, cada um de vocês vai ter aí um traço único. Agora o que eu posso adiantar pra você que tá aí, pra fazer uma boa sobrancelha, eu vou te dar uma dica. Você vai, respirar fundo e vai fazer com calma. A leveza, ela é crucial. Você tem que estar com a mão bem levinha. Por quê? É muito mais fácil você errar uma sobrancelha, né, pro mais fraco, fazer muito fraquinho e ter que voltar ali várias vezes, do que você errar pro muito e ter que corrigir. Por quê? Nós estamos lidando com áreas que tem pelo. E o pelo, ele atrapalha. Caso você erre trabalhando ali com uma textura cremosa e você erra na mão, para você tirar, é basicamente ter que remover mesmo. Não tem muito o que se fazer. Diferente de uma sombra que cai na pele, de um batom que borrou. Aqui no restante do nosso rosto, nós não trabalhamos com pelos, né? A não ser um homem que se automaquia, aí tudo bem. Mas na parte das sobrancelhas, eu acho mais difícil de nós corrigirmos manchas nos pelos. Então tome muito cuidado com a leveza da sua mão. Vocês vão perceber que numa mesma sobrancelha eu volto várias vezes. Eu paro e volto. Paro, pego um pouquinho mais de produto e volto. Tudo isso para que eu consiga pigmentar aquela área gradativamente, assim. É um processo mais longo, que exige um pouco mais de atenção, mas que com treino vocês conseguem fazer muito mais rápido. Eu faço muito devagar mesmo, pensando na transmissão, mas para quem for atender cliente, eu garanto que você consegue fazer muito mais rápido do que eu. Em no máximo aí 5 minutos dá para fazer uma sobrancelha completa no fio a fio. Isso daí também é garantido. Aqui eu tenho que fazer com muita cautela. Além de eu estar trabalhando numa câmera que vai mostrar até os pecados da pessoa que está sendo maquiada, eu acabo tendo que fazer de uma forma muito devagar para que você entenda também. Bom, então agora vamos começar!